para a gente fazer uma recapitulação. Tá, tá combinado isso? Vou deixar registrado para quem for assistir a aula, que não esteja aqui, saber o que a gente acertou. Vamos entregar essa lista, né, que é um trabalho, vamos considerar um trabalho avaliado, valendo 2 pontos, para segunda-feira, até o início da aula, às 19. Beleza? Estamos nesse combinado? A lista é um roteiro da primeira parte do que nós já vimos. Qual seria a primeira parte? Empreendedorismo. Entendemos, né, o que é ser um empreendedor, quais são as qualidades pertinentes, né, ao empreendedor, ou seja, né, o perfil que a pessoa precisa ter intrínseco, né, para que ela tenha aí não uma capacidade, porque nós vimos, né, no decorrer das aulas que muitas vezes tu consegue, através das técnicas, né, que a gente já viu, fazer com que a tua empresa funcione, ainda que tu não seja, né, um empreendedor no sangue, digamos assim, né? Mas a pessoa tem que ter algumas qualidades, né, alguns questionamentos que o façam empreender. Ou seja, aquele espírito, né, de persistência, enxergar além do que os demais estão vendo, né? Ver numa oportunidade pequena algo grande, porque é aquele efeito, né, manada. Às vezes, por que eu não posso ir por aqui, né? Por que tem que caminhar para aquele lado só porque todos estão para lá? E aí, quando fracassa, não temos, né, um nicho de mercado para esse outro ponto de vista. Então, o empreendedor é isso, né? E até me veio na mente, Rio Grande, há um certo tempo atrás, lembram que muitas pessoas, empresas, até mesmo pequenas, né? Todo mundo foi trabalhar no polo naval, não é isso? Que a gente viu? Sim. Eu conheci, inclusive, né, pessoas que, quando eu fui lá em 1900, antigamente, estagiária ainda de elétrica, né, nem de engenharia, né, foram pessoas que estavam lá participando ali do meu estágio, me guiando, me orientando, né, que pediram demissão da sua carreira, né, de uma vida. Inclusive 2 da refinaria. Então, depois, né, foram para o polo em busca de salários maiores, né, de novas oportunidades. Para muitos, né, alguns outros que eu conheço, isso foi promissor, né? Saíram de uma situação de conforto e foram para um aprendizado, foram para um reconhecimento profissional diferenciado, mas para esse caso que eu estou citando, né, de 2 pessoas em específico do mesmo, eles perderam a carreira dentro de uma empresa que também é promissora e buscaram bem naquele processo de declínio do polo. O que significa isso? Para quem está em fim de carreira se aposentando. Tiro no pé. Um tiro no pé. E muitas vezes, né, gente, a empresa, né, precisa também ter esse cuidado, né? Os empreendedores. A gente tem que ter aquele feeling, né, de observar o que não está sendo feito para fazer, mas com a margem de segurança, né? Eu lembro que nós conversávamos aqui que o empreendedorismo exige ideias novas, exige um advento, né, de novos formatos, mas não pode ser um ato inseguro. Eu vou crescer, eu vou buscar novos mercados, né, novos horizontes, porém, eu tenho que ter uma margem de segurança. Então, né, dentro aí do que nós vamos fazer no nosso trabalho, na nossa lista lá, né, a gente vai ter que levar em conta essas circunstâncias, esses pontos de vista, esses paradigmas, de que tudo precisa ter aí uma segurança. Inclusive, na questão lá, quando nós vimos as empresas incubadoras. Lembram? Qual era a premissa para ter uma participação em um projeto, né, de uma empresa incubadora? O que era primordial que se tivesse consciência, né, para fazer parte desse tipo de empresa? Primeiro, a ideia tinha que ser boa. Tinha que ter um estudo, né, de que era coerente aquele nicho de mercado. Era feita uma avaliação dos riscos, lembram?
e também era determinado um prazo. Era dito para o Milton, Milton, nós vamos acatar a tua ideia, parece boa, esse negócio tende a crescer em Rio Grande, porém nós temos aí um período para que tu consigas desenvolver isso, trabalhar a tua clientela melhor, modificá-la, né? E o período máximo é 2 anos. Significa que a empresa não poderá passar um pouco do período? Não. Por exemplo, quem entrou numa incubadora dentro da pandemia, sabe-se que não houve índices, né, para se correlacionar se o negócio realmente não dava certo ou se é fruto, né, de uma situação econômica que estamos todos a enfrentar. Então, esses são os paradigmas. Em contrapartida, também não quer dizer que o negócio não deva ser estancado, né, fechado ou ficar onde está em menos tempo dentro da incubadora. Porque às vezes vê que não é necessário ou não tem como se ampliar. Porque também o perfil do empreendedorismo é conhecer onde está, né? E ter o entendimento de onde tu quer chegar. E a partir disso, né, criar aí roteiros e paradigmas que vão te fazer entender se tu realmente consegue, né, com essa estrutura chegar lá e com esse público que tu tem aí perto de ti fazer essa menção. Bom, o que mais que a gente precisa lembrar lá para fazer o trabalho? Vamos lá, me ajudem. Ninguém diz nada, todos somem nessa hora. Precisamos ter em mente, né, que o nosso empreendedor, ele vai funcionar ou tendo, né, aquilo inato, né, de ser um líder, e aí, então, ele vai, através da técnica, evoluir essa capacitação, isso é um prisma, isso é um ponto de vista. Ou então, o empreendedor, ele vai ter, né, aquilo porque chegou nele. Por exemplo, a gente conhece pessoas e histórias, né, inclusive de pessoas importantes, que não tinham ideia do negócio, né, que ia se transformar dentro da sua vida. E, no entanto, o negócio chegou, né, como que vindo ao encontro para ser, né, daquela pessoa, e aí, então, ela acabou se tornando um empreendedor. Então, isso é um paradigma. Mas, para o funcionamento disso, o que a gente tem que levar em conta? Tem o perfil de empreendedor, ou com técnica, ou porque ele já está inato. Conseguir empreender, né, tem um empreendimento, mas para o empreendimento continuar. Organização, né? Precisa ter organização e precisa ter um plano de negócio. Um plano de negócios e um plano para manter. Aquela frase que nós gostamos do que assistimos ontem, né, Henry? Foi tu, né, que comentou? Foi. Né? Então, nós temos... Hã? Foi eu que... Uhum. O preço do sucesso é o mesmo da liberdade, a eterna vigilância. A eterna vigilância. Então, isto é o que faz as empresas terem o sucesso. Então, dentro dessa cadeia, né, para que a gente consiga manter o sucesso da nossa empresa, a gente precisa criar dentro das pessoas que estão ali, né, agregadas à nossa empresa, o perfil, né, aquela ideia de vestir a camisa, né, como a gente chama. Criar uma importância das pessoas dentro do processo. Então, ou seja, com isso, não é o líder o importante, não é o chefe o importante, o gestor o importante. A gente elimina palavras que deixam as pessoas se sentirem inferiores. Chefe, por exemplo. A pessoa se sente inferior, né? Não se trata mais as pessoas como funcionários, não é verdade? Como é que a gente trata as pessoas dentro das empresas? Como é, gente? Colaborador. Colaborador. Então, existe um gestor dos colaboradores. Esse é o modo, né, de ser tratado. A ideia de colaborador dá que ênfase para mim quando eu recebo esse título dentro da empresa?
Alguém que está colaborando, né? Que está ajudando. Isso, que eu sou necessária, que eu faço parte do time e que a minha parcela, né, de trabalho dentro desse time soma e muito, né, aos padrões aí de qualidade, de gestão, né, e de entrega lá final do nosso produto. Então, o colaborador é isso. Ele é aquele, né, como o termo diz, que o meu trabalho com o do Bruno, com o do Antônio, com o do Milton e assim por diante, vai formar um todo que vai dar o êxito lá para o nosso empreendedor. Então, isso, né, é o que a gente tem que ter implantado. Depois que as pessoas sentem-se importantes, né, dentro da empresa, elas conseguem, então, manter os programas. O principal deles, por exemplo, é a implantação lá do 5S que a gente viu. Ou seja, quando eu sou importante, eu vou ter a minha mesa, no meu caso, né, que trabalho mais com parte de papéis, né, vou ter a minha mesa organizada, vou eliminar o que não me serve, vou ter um ambiente aconchegante, né? Vou ter, quem sabe, ali um cafezinho, né, para quando, sei lá, o Pablo tiver um problema com um colega, ou um problema lá na estrutura, né, na operação da unidade que ele está lá trabalhando, ele chegar, ele conseguir relaxar, conseguir conversar. Isso é a ideia, né, que tem que ser implantada, e isso é o que faz com que a empresa realmente cresça e as pessoas consigam manter a vigilância, né, da frase aquela que a gente... que foi tão bem aplicada ontem, né? A gente não consegue mais ser livre sem entregar alguma coisa ao meio. Então, a gente precisa ter isso. Bom, é fácil aplicar o 5S? Não. 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 Então, o que vimos também? Que para a implantação e a aplicação do 5S, além da vigilância depois de implantado, né, que a gente vai ter que ter, a gente precisa fazer um treinamento de todos ao mesmo tempo? Não. 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 Então, primeiro, né, dentro de uma empresa, vamos se tratarmos de algo grande, primeiro vai ir o empreendedor. Ele vai conhecer, né, os mecanismos, ele vai conhecer através aí de pessoas que estão, né, com mais experiência ou que estão a orientá-lo, né, de fora do processo, ele vai reconhecer o que está deficitário dentro da sua empresa. Então, uma vez ele reconhecendo isso, ele consegue saber, né, escolher as pessoas para que estas também sejam aí treinadas e, posteriormente, possam auxiliar os outros colaboradores, né, dentro de tal processo. Então, é isso que vai acontecer. Vai ter lá, não sei, vamos supor que seja, né, aí uma fábrica de fertilizantes. Sabe-se que, normalmente, existe aquela pessoa aí, né, que é o gerente geral da fábrica, né? Existe depois os outros gestores de cada setor, por exemplo, o de elétrica, né, o de mecânica. E existem os líderes, né? Aqueles que, sabe, agora o Henry mesmo comentou hoje que semana que vem troca o turno, né? Precisa ter, o gerente geral da fábrica vai estar sempre dentro da fábrica, ele não vai dormir, ele não vai ter... Não. Ele vai estar normalmente em horário comercial e caso ocorra algum problema, né, fora de horário. Mas ele vai estar seguro, né, de que os seus líderes de turno, de equipe, juntamente com seus gestores, né, que estão ali como um braço dele, né, dentro do organograma, vão fazer a produção acontecer em momentos que ele assim não esteja. Então, é isso. O 5S, né, é difícil, não dificílimo, né, mas é difícil de ser implantado, mas não é impossível. No entanto, né, que a maioria aí das empresas que a gente conhece aqui da nossa cidade, elas têm e funcionam perfeitamente, né, com eles. Agora eu pergunto para vocês, que também é relevante a gente lembrar para responder algumas coisas lá das questões de empreendedorismo. Só a empresa vai levar em conta esse processo? Não. 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 Então, eu preciso que todos estejam engajados no processo comigo. Não adianta para mim
Assim como não adianta eu ter um colaborador desorganizado, mal asseado, que não cuida da saúde, né, que não cuida das ferramentas, enfim. Não adianta eu cobrar isso de quem está do meu lado e não ter esse respaldo dos que estão me fornecendo o meu insumo, a minha matéria-prima, a mão de obra terceirizada, porque sabe-se que as empresas, né, têm os seus próprios funcionários e aqueles outros, não sei se a grande maioria de vocês, mas no meu caso, né, que chego ali para passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, né, com aquela equipe e sair. Eu posso estar desorganizada com relação, né, ao que existe já implantado dentro da empresa? Não, né? Então, a escolha dessas pessoas, muitas vezes, né, alguns setores, como o público, né, chegamos até, acho que a comentar algo assim ontem, o Henry, acho que falou, né, com respeito ao polo naval, que houve lá excesso de materiais e compras erradas, que hoje a gente tem ali um monumento, né, ao erro da equipe que gerenciou isso, né, até hoje lá. Então, no setor privado... Foi eu que falei. Foi tu que falou, né? Então, o que é aquilo, né? Um mau gerenciamento, né? Foi feito ali por 2 motivos que a gente já comentou ontem, né? Um deles é o real. Mas, enfim, nós sabemos que uma empresa privada jamais vai acontecer isso. Então, o mesmo que eu cobro do meu colaborador, aqueles que estão vindo, né, passar 1 mês fazendo um trabalho aqui comigo têm que estar adequados também. Então, com os exames médicos em dia, né, com a aparência, né, que corresponda a alguém à altura de trabalhar naquele ambiente, o uso dos EPIs, estar organizados também. Então, por exemplo, vou fazer uma obra de terra lá dentro, sei lá, da refinaria. Gente, eu não posso chegar lá e depois eu ver que faltou óleo na máquina, depois eu ver que estou com o pneu furado. Essas coisas, né, desmerecem, né, o trabalho da gente. Então, nós precisamos ter ali toda uma estrutura, né, que nos qualifique para estar dentre, né, os melhores, dentre os top, né, que são aqueles que nos recebem. Então, essa é a ideia. Apesar disso, né, de sabermos que precisamos estar organizados, dentro do programa 5S, nós vimos ontem que um deles, né, dentro desse programa, diz que a gente deve ter aí uma fábrica enxuta, né, inclusive de matéria-prima. Qual era o processo? Just time. Just time, isso mesmo. Então, mostrava, né, que a gente vai ter só o necessário. As vantagens? Bom, as vantagens eram compras desnecessárias, né? Almoxarifados grandes aí, que talvez não seja, né, algo bom, porque tem que ter tudo catalogado e alguém cuidando, né? Também uma gestão disso. E tinha aí as desvantagens, né? Que seria caso de algum imprevisto, né? Nós não tínhamos lá como absorver uma demanda maior que fosse solicitada em um curto prazo, ou até mesmo com um imprevisto, como, né, a não chegada de algum insumo. Mas, dentro desse processo que a gente viu ontem, a gente verificou o quê? Que fazia-se muito, né, necessário a gente ter os planos, né? O processo é enxuto, mas eu tenho que ter o plano B. Caso ocorra de ter uma demanda maior da minha linha de produção, para quem eu vou pedir? Tem um fornecedor que me garanta pelo menos uma parcial do meu pedido, para que eu possa ir alimentando o processo, ainda que... Então, né, a gente viu que era necessário isso. Apesar de, dentro desse processo, a gente saber que primeiro o cliente solicita, para depois a gente correr atrás aí com todo o restante do funcionamento. Bom, por que eu falei disso com vocês? Porque a gente vai ter que... A gente não viu, né? A gente viu o processo de just in time, mas a gente não viu o Kanban. Já ouviram falar? Sim ou não? Não. Tu prevê separar o que tu vai utilizar na manutenção? Exatamente, né?
a gente é um processo que a gente vai ter aí como um aprimoramento, né, para dar aí uma orientação, uma ordem, né, dentro dessa linha de produção, que eu coloquei lá no trabalho, né, por isso que eu estou lembrando vocês do que a gente viu ontem, só para ficar uma orientação, né, do que esse é uma pesquisa, como a gente não falou dele ontem, vocês pesquisam e a gente retoma o assunto na próxima aula, porque ele é bem complexo, né, tem alguns braços aí dentro do processo, tudo lá na apostila, tudo tranquilo, né? Nada que seja uma pesquisa aí que demande muito tempo. Bom, vou mostrar a lista para vocês. Posso? Pode. Está aqui. Todos enxergam? Sim. Primeira, conforme eu disse, tá, gente? Todas, exceto a última, né, que é a pesquisa sobre esse sistema que eu acabei de comentar, né, que está ali agregado junto, né, à linha do Just in Time, as outras são todas, né, de múltipla escolha. Então, tá aqui. Ó, analise as asserções e a relação proposta entre elas. Então, 2 assertivas estão sendo colocadas aqui para que se faça a análise. O empreendedorismo pode ser entendido como a capacidade de aproveitar oportunidades, buscar inovações, desenvolver e realizar visões com o objetivo de atingir um desempenho superior. Por isso, esse por isso está aqui justamente porque a gente vai fazer uma correlação entre as 2 afirmativas, né, que vocês vão dizer se são verdadeiras ou não, ou as 2 falsas, enfim, não sei. O empreendedorismo não se aplica ao setor público, uma vez que não se deve governar uma nação como quem administra uma organização privada, já que os governos e seus governantes são gestores públicos e não empresários. O que está querendo que vocês definam aqui? O empreendedorismo não serve ou serve para o setor público? Não serve, eu acho, professora. Então, vocês vão fazer... Porque uma coisa é tu gerir uma empresa, aonde a finalidade é ter lucro e, claro, tem objetivos e metas. Outra coisa é tu gerir uma nação, um público, porque tu pode ter mais gasto, às vezes, do que ganho, mas se tu atende o objetivo geral, que é a qualidade, saúde das pessoas, né? Então, o lucro, muitas vezes, não é o principal, né? Então, eu acho que é falsa. É só a primeira que é verdadeira. Então, todos concordam com o Henry? Alguém discorda? Fale agora ou cale-se para sempre. Fale agora ou cale-se para sempre e votem nele, né? Porque ele convence a gente. Vocês viram, né? O Henry, essa empresa do Henry vai quebrar se ele pensar nessa coisa aí. Pois é. Eu acho que tu gerindo a nação ou governando, o teu lucro seria tu enxergar a melhoria na cidade, né? Eu entendo assim. Isso. Gente, o que tem que ser analisado, depois vocês vão fazer e vão ver, pelas combinações vocês vão chegar na resposta e tá tudo certo. Mas o que a gente precisa entender? Sabe-se, né? E todos concordamos com o Henry nesse aspecto. O empreendedorismo é uma coisa. É eu abrir um negócio, né? Ter uma visão de um nicho, né? Querer um nicho de negócio que antes não era meu. Isso é empreender. É ver que aonde eu moro não tem uma padaria e eu vou abrir uma. Porque não tem como não dar lucro, né? Em tese. Porque as pessoas andam muito, vamos supor, para buscá-la. Isso é ter uma visão de empreendedor. Gestão pública, sabe-se que tem lá as suas alternâncias. Mas, na origem, né, o gerenciamento precisa de ser feito de qualquer modo. Então, essa é a análise que vocês vão fazer. Apesar de termos serem diferentes, né, todos nós temos que ter, como que o Pablo falou lá, né, se eu entendi bem o que ele quis dizer, todos nós
a empresa pública não é que dê lucro ou não, né? Mas ela precisa fechar as contas, né? Os dois têm um objetivo em comum, dá certo, né? Exato, os dois têm um objetivo em comum, dar certo, ou seja, se manter. Por quê? A má gestão pública ocorre o quê? O que nós temos hoje no nosso estado e em tantos outros da nação. Falta de gestão implica em parcelamentos, vendas, né, daquilo que é nosso, privatizações. Então, isso é o que está sendo analisado ali de maneira sutil, mas é isso que a gente está vendo ali. Bom, número 2. Levando em conta o perfil de um empreendedor, avalie as alternativas abaixo de acordo com verdadeiras e falsas. Trabalha sozinho? Tem perseverança e tenacidade? Tem iniciativa, autonomia, autoconfiança, otimismo, necessidade de realização? Tem muita energia? É um trabalhador incansável? Ele é capaz de se dedicar intensamente ao trabalho e sabe concentrar seus esforços para alcançar resultados? Tem sempre autocomprometimento, crê no que faz? Sabe buscar, utilizar e controlar recursos? Mantém alto nível de consciência do ambiente que vive, usando-as para detectar a oportunidade de negócio? Depois das avaliações de verdadeiro e falso, vocês vão fazer aí a sequência que corresponde aí ao que vocês marcaram ali em cima. 3. A criação de novas empresas muitas vezes é atribuída ao acaso. Contudo, uma análise mais aprofundada demonstra um somatório de fatores, muitas vezes não identificados conscientemente pelos empreendedores, conhecido na literatura como processo empreendedor. Considerando a natureza do processo empreendedor, assinale a alternativa correta. Neste caso aqui, continua sendo aí múltipla escolha, mas uma só vai estar correta. Então, talvez por um detalhe, só uma vai poder ser a verdadeira. As pesquisas demonstram que o círculo de relações, em especial a família, não tem influência na geração de novos empreendedores, assim como seu comportamento. Há empreendedorismo de oportunidade e de necessidade, apesar de processos diferentes. Ambos têm potencial semelhante de sucesso. O processo empreendedor se inicia com a identificação de oportunidades e termina com a confecção e avaliação de um plano de negócio, reforçando a ideia que os empreendedores tomam altos riscos e tendem a trabalhar sozinhos. O empreendedor deve ser capaz de dar forma a projetos a partir de ideias que são aprimoradas em um processo que implica o desenvolvimento do modelo de negócio, além de estimar e captar recursos. Empreendedorismo é um processo, sobretudo econômico, pautado em iniciativas inovadoras e análise de sua viabilidade para implementação e geração de novos negócios e projetos. Então, a gente lê, parece tudo verdadeiro, né? Tudo certo, então, quase tudo. Então, achar a verdadeira. 4. Sobre o plano de negócios, julgue as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. É um documento utilizado para planejar um empreendimento ou unidade de negócios apenas em estágio inicial, com o propósito de definir e delinear a sua estratégia de atuação para o futuro. Serve para testar a viabilidade e um conceito de negócio, pois após o plano concluído, o empreendedor obterá uma análise de viabilidade econômica do negócio ou unidade empresarial. A outra alternativa deve mostrar qual oportunidade identifica o mercado-alvo que o negócio foca ou irá focar, bem como os clientes em potencial. Para ser validado, a ideia de negócio, seja um conteúdo, deve ser única, ou seja, inédita. Assinale o que for, né, a sequência aí, verdadeira ou falsa. Bom, e por último, né, a pesquisa que vocês vão fazer sobre esse método. Tudo encontra-se na nossa apostila, no nosso roteiro. E vocês notem, né, foi falado ali basicamente em empreendedorismo. Pouco, né, em qualidade. Notaram? Sim.
Sim, né? Então, tudo bem lá no início das nossas conversas aqui. É uma lista, é um roteiro para o nosso estudo. Tá difícil? Não, né? Eu pergunto e eu mesmo respondo, nesse caso. Eu só acho que a número 2 é pega ratão e a 1 é uma questão de interpretação também, né, professor? E são só 5 questões. Se tu errar essas 2 aí, deu. Mas o choro é livre, né? Seja uma coisa. Não, só estou falando que eu acho que assim, ó, como é pouca questão, a probabilidade de errar, se errar 2 questões já está quase que... Me diz uma coisa, tu é empreendedor ou não? Às vezes, né, professor, é que nem, por exemplo, essa mesma Tem que resposta assumir o como é risco. interpretativa. Tem que assumir o risco, inclusive da interpretação. É que nem assim, ó, por exemplo, ali, ó, o ato público é questão de empreender ou não. Depende, se empreender é ter nova visão, alguns governantes podem até ser considerados empreendedores, podem ser considerados, mas não significa que são, porque eles apostam em ideias inovadoras para mudar o sistema que já vem acontecendo. Tu acha? Não, eu não acho. Eu não acho isso. Eu só estou lhe falando que eu lhe falei o que eu acho já na primeira resposta. Agora eu estou lhe falando, se eu quisesse defender a segunda. Eu poderia dizer, porque o ato de governar também, devido à precariedade, tem que ser, e tem que ter ideias inovadoras para gerenciar. Tu está entendendo? Eu posso qualquer uma das 2 ideias. Ó, o Milton quer falar contigo. Oi, fala. Tu não é parente do Enéas? Olha, eu não sei se eu sou parente, mas que eu sou meio maluco, eu acho. Às vezes. Henrique, vou te dizer uma coisa. A questão é múltipla escolha. Leva isso. Ou seja, se tu estivesse fazendo um vestibular, né, antigamente, que agora acho que não é mais assim, né? É isso. A gente não vai ter o sentimentalismo todo para fazer, né, essas conjunturas. Vai utilizar o quê? A técnica. É isso que eu diria. Então tá, minha resposta já está definida na primeira, já falei. Então tá. Depois eu vou combinar aqui com os guris para ver o que tu vai responder, para a gente definir se está certo ou não. Marcar o contrário. Né? Vamos combinar assim, eu com os demais. Tô brincando. Depois tu manda a grade aí, tá? Eu vou mandar para marcar o contrário. Gente, então é isso, tá? Nós vamos responder ali tudo de modo direto. E vamos ver, né? Que nem ele falou, tem uma que é pega ratão. Pode ser que sim. Mas a gente tem que analisar através da técnica. Qual é o perfil de um empreendedor? Toda a lista é falando dessa pessoa, do ato de ser empreendedor. Então, não estou aí divagando sobre outros pontos de vista, outros prismas, né? É simplesmente entender o que é ser um empreendedor e, por consequência, ter né? Montar um negócio, ter um empreendimento. É simples, vou encaminhar para vocês agora. Quem quiser fazer agora, no período da aula, ainda tem uns minutos aí, né? Se quiser chamar no WhatsApp, se quiser, eu vou postar o resto das aulas agora aqui, porque parece que não está completo lá. E aí, quem quiser chamar qualquer coisa, tudo bem. Dentro do nosso período de aula aí. E no final de semana, se precisar também, tá? Tranquilo? Quando que tem que entregar, Viviane, esse trabalho? Segunda-feira, às 19 horas, impreterivelmente. Tá bom, obrigado. Quem não entregar segunda às 19 horas, impreterivelmente, significa o quê dentro do processo de gestão? Já era, faliu. Ficou só como uma aprendizagem, não vale nada. Ó, eu ia ser mais sucinta que o Milton, né? Mas o Milton foi assim, bombástico, mas define bem. O empreendedor se atrasa? Quem entende gestão se atrasa com qualquer coisa? Não. Não. Peguei vocês, né? Pela técnica agora. Um erro pode ser fatal. Então é isso, gente, tá? É tudo simples ali, porque não tem mesmo que nós complicarmos, é só nós avaliarmos aí de acordo
não só com a nossa opinião, mas com o que diz aí a nossa técnica para isso. Vou parar a gravação.